Boa tarde a todos. Hoje nós estamos começando a nossa última aula teórica. Semana que vem já vamos fazer avaliação, né? Antes de começar a aula, eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo fazer as atividades de percurso, estão encontrando alguma dificuldade, como é que está? Ok, vou entender que vocês não estão tendo dificuldade, ok? Ah, tá, estão respondendo aqui. Tudo tranquilo por enquanto, tá bem. Ok, então nós estamos tendo dificuldades. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta sobre aulas anteriores ou algum outro assunto? Ok. Isso, aham. É 12 por 25 terreno, né, amor? É. Bom, vocês estão vendo o slide aí? Ok. Então, hoje nós vamos falar sobre layout. É o nosso último assunto da disciplina. É um assunto bem tranquilo, sem muitos detalhes. Mas vão ver que ele vai ter, que ele é muito integrado aos conteúdos anteriores. Então, primeiro, vamos ver o que é um layout. O layout, de uma forma bem simples, ele é uma demonstração de onde estão alocados cada um dos equipamentos, das máquinas, das instalações, ok? Então, quando você chega e olha aquele desenho de uma fábrica, que você está vendo é um layout. Quando você olha um desenho de um supermercado, aquele desenho onde mostram cada prateleira, onde estão cada um dos caixas, você está vendo um layout. Aqui nós estamos vendo uma planta baixa de uma casa, que também pode ser um exemplo de um layout. Certo? Eu vou mostrar para vocês um exemplo bem interessante de um layout. Alguém já assistiu o filme Fome de Poder? Não. Esse filme ele tem uns exemplos bem interessantes de layout. Eu vou passar para vocês e aí vocês vão assistir exatamente a parte que fala sobre o layout, ok? Esse é o link do filme. Vocês vão assistir do minuto 19 segundos até
25 segundos, ok? 19 minutos, aliás, até 25 minutos. Ok? Esse período nós tem uma apresentação bem interessante de layout. Vão lá, assistam esse trecho do filme e depois me avisem aqui para a gente continuar a aula, ok?
Então, pessoal, todos já assistiram o filme, aquele trecho, né? Então, vocês perceberam que eles tinham um desenho no chão onde eles estavam desenhando o restaurante, onde todas as máquinas ficariam, todos os equipamentos. Perceberam? Aquele desenho no chão era o layout do restaurante. Então, o layout é uma demonstração, ele é um desenho de onde estão alocados os equipamentos, de como aquela empresa tem os seus equipamentos, suas estruturas alocadas. Esse layout ele tem o objetivo de facilitar a disposição das atividades da unidade de produção, ele facilita o fluxo de materiais e informações, ele aumenta a eficiência da mão de obra, ele melhora o acesso dos clientes às lojas, reduz risco de acidentes, tudo isso através de um desenho eficiente, ou seja, os funcionários não vão precisar caminhar muito, eles vão fazer o mínimo de movimento possível para executar as atividades, as máquinas vão ficar trabalhando em uma sequência lógica, com a menor movimentação possível de material, os fluxos vão ocorrer de forma que um fluxo não interrompa o outro. Só que a gente tem que ter cuidado, porque se não fizermos layout bem feito, ele pode ser ele pode causar problemas na empresa. E depois que você tem um layout pronto, a mudança dele pode trazer algumas dificuldades, como por exemplo, pode ser difícil você mudar o layout. Você pode ter uma indústria grande, imagina você movimentar todas as máquinas, desmontar as máquinas, montar em um novo lugar, vai precisar de dinheiro para isso, a produção vai parar. Alterações também no layout pode levar, trazer insatisfação para funcionários, insatisfação para clientes, a redução da produção. Um layout também, se não for bem feito, pode ter fluxos confusos ou fluxos longos, pode levar a uma estocagem desnecessária de materiais e também pode causar filas entre clientes de mercadorias ou coisas na gargalos, que são aqueles locais onde eu não consigo processar uma grande quantidade de produtos, e aí, anterior àquilo, estoca produto, depois daquele processo, falta produto pronto. Vocês perceberam essas dificuldades na mudança do layout que foi feito naquele restaurante? Olá, tem alguém me ouvindo? Kailane disse que ficou prático e funcional. Vinícius falou que sim, está ouvindo. Mas o que vocês perceberam em relação àquele layout durante esse trajeto do filme? Sim. Eles diminuíram o espaço? Um layout pode diminuir o espaço de uso. Acho que aquele de lá não foi o caso, mas eles melhoraram a utilização do espaço. Porque agora o funcionário não precisava ficar andando para pegar produtos ou entregar o produto que ele tinha terminado, né? Pode falar, Vinícius. Não, professor, só concordando mesmo, eu quis falar isso. Não diminuir o espaço, né? Mas sim saber utilizar o espaço que tinha. Isso mesmo. Vocês perceberam também que os clientes não gostaram, de imediato, os clientes não gostaram das mudanças? Sim, porque não é tão fácil se adaptar a isso. Pelo menos não naquela época.
Isso mesmo, eles conseguiram entregar os produtos mais rápido, só que os clientes não estavam adaptados à mudança que eles estavam fazendo. Então, nós também temos diagramas. Dentro do layout, o diagrama ele é criado para demonstrar como o fluxo funciona. Então, aqui nós temos, olha, recebimento de matéria-prima, quando a matéria-prima chega na empresa, recebimento e embarque. Aí aqui os dois produtos de matéria-prima são recebidos, e aqui eles entram no processo de prensagem, no processo de produção, continua a produção por aqui, todo esse processo de produção. Aqui, olha, são equipamentos que foram gastos, que voltam aqui para o processo de novo, e aqui o alumínio que sai, e aqui ele volta para o embarque. Então, tudo isso aqui, a gente olhando esse processo, a gente já entende mais ou menos como é que funciona a fábrica. Qual é o processo de produção na fábrica? Dúvidas até agora? Agora nós vamos falar do... Sim. Tem empresas que erram muito nisso. Por exemplo, eu vi a coisa de uma empresa que eu não lembro qual é a área, mas o departamento de RH e finanças estavam muito conectados. E, tipo, o RH era de um lado e o finanças era, tipo, muito longe. Então, se fosse mais perto, eu teria facilitado muito trabalho. O ideal para as empresas é que toda a área de administração seja mais ou menos junta, né? Pode ter alguns departamentos que vão ficar um pouco mais longe, tipo, dependendo da empresa, se ainda for empresa industrial, talvez o departamento de estoque e tal tem que ficar um pouco mais longe. Ou às vezes a empresa, em uma empresa industrial, ela tem a planta de produção que é longe da cidade, então toda a área administrativa praticamente vai ficar na cidade e só vai ir para a planta que as áreas são mais próximas da produção. Mas, tirando alguns casos mais específicos, o ideal é que toda a área administrativa fique mais ou menos próxima para facilitar os processos de comunicação, né? Então, agora nós vamos falar do layout posicional. O que é um layout posicional? Vamos imaginar o seguinte: uma empresa que produz navios. O que vocês acham? Essa empresa vai movimentar o navio durante a produção? Não. Imagina aí um navio aí de 10 mil toneladas. Como é que vai movimentar esse navio? Não tem como, né? Então, o que vai ser feito? O navio vai sendo construído e os trabalhadores é que vão se movimentar ao redor do navio com as máquinas e com o equipamento. O layout posicional, ele fica restrito a esse tipo de situações. Ou seja, situações em que aquele componente que está sendo fabricado, ele é de difícil movimentação, e aí é mais fácil você movimentar os funcionários e os equipamentos. Esse layout posicional ele está muito restrito à construção de grandes equipamentos, grandes máquinas, construção de prédios,
Mineração, uma mineração também, não tem como você movimentar o minério, movimentar a mina, então você vai movimentar o minério, você vai tirando o minério, movimentando o minério dentro da indústria. Dúvidas até agora? Não. Não, professor. Quando a gente fala no layout posicional, é tudo uma questão de custo-benefício também, tá? Pode ter situações onde o produto é até possível de ser movimentado. Só que assim, o produto ele é feito poucas vezes. Não é um produto que é feito muitas vezes, assim, digamos. Você quer movimentar, você vai produzir, por exemplo, um carro que não vai ser produzido só aquele modelo. Então, nesse caso, normalmente você vai movimentar o pessoal em volta do carro. Vai chegar uma equipe, trabalha no carro, depois a equipe sai, chega outra. Por exemplo, o caso também de reformas de automóveis, o carro fica parado e as pessoas trabalham em volta. Também temos um layout posicional. Estão me entendendo? Sim. Nós temos também um layout funcional ou por processo. Nesse layout funcional por processo, nós temos um tipo de atividade que é realizada em um local. Então, aqui, eu vou aumentar a figura aqui para gente. Então, estão vendo essa figura aqui? Opa, o slide fechou. Só um momento que eu vou reabrir o slide. Por algum motivo ele fechou. Então, estão vendo essa figura? Aqui nós podemos ver ó, que tem 4 salas aqui, e as salas têm máquinas idênticas. Professor, eu não tô Oi. vendo. Tá, só um momento. Estão vendo agora? Agora sim. Ok. Sim. Então, aqui vocês podem ver, ó, que aqui tem 4 salas. Cada uma dessas salas tem uma máquina praticamente idêntica. Esse daqui é uma foto, um layout de uma indústria. Então, indústria mecânica. Então, aqui nós temos perfuratriz, aqui temos tornos. No outro lado, provavelmente, nós vamos ter uma plana. Então, cada um desses salas faz um tipo de serviço.
Então, por exemplo, eu posso ter vai fabricar uma peça, aqui vai fazer toda a perfuração de todas as peças, não importa que tipo de peça é. Nós podemos ter diversos tipos de peças, uma grande quantidade de peças, e cada uma dessas peças vai ser perfurada em um único local. Nesse tipo de layout, um trabalhador só faz um único tipo de serviço. Então, um trabalhador que trabalha operando um torno, ele só vai operar torno. Ele não vai trabalhar, por exemplo, fazendo perfuração em uma peça. O trabalhador que opera uma fresadeira só vai fresar. Então, nesse tipo de layout, o material vai se movimentando em cada departamento. Ele vai para o departamento de perfuração, faz todos os furos, vai para o departamento de torno, faz todo o trabalho de torneação, vai para o departamento de plana, aí se faz todo o trabalho de plana. Esse tipo de layout é adotado quando há uma variedade muito grande de produtos e a quantidade a quantidade de produtos, de tipo de produto, é pequena. Ou seja, é quando eu tenho uma grande quantidade de tipos de produtos, mas individualmente a quantidade daquele produto é pequena. É muito utilizado esse layout, por exemplo, quando eu tenho pedidos sobre demanda. Por exemplo, móveis planejados. Cada casa vai utilizar um móvel planejado diferente, tamanho diferente. Então, não tem como eu fazer uma linha de produção de móveis planejados. Eu vou em uma casa, olho o espaço na casa, meço tudo, e aí, olha, faço o desenho, elaboro o plano de móveis, o dono aprova aquele modelo, e aí eu vou fabricar. Então, nesse caso, tipo de móveis planejado, vai ter um departamento de corte, aquele trabalhador que trabalha com o corte da madeira só vai cortar, outro vai só perfurar, outro vai só montar e assim por diante. Dúvidas até aqui? Não. Nós também temos o layout por produto, que é um layout em linha. Esse layout é utilizado quando as empresas têm uma pequena diversidade de produtos, mas cada produto é vendido em grandes quantidades. Então, aqui nós poderemos utilizar o mesmo exemplo de uma marcenaria, de uma empresa que produz móveis, só que ao invés de ela fazer móveis planejados, ela vai fazer móveis padrão. Então, é aquele móvel que você compra numa loja, pronto, já pronto. Então, ela vai fabricar não um guarda-roupa, ela vai fabricar lá 200, 300 guarda-roupas iguais. Então, nesse tipo de empresa, a produção já funciona por linha de produção. Ou seja, a produção tem uma disposição fixa. O móvel já tem um caminho fixo para ele percorrer. Por exemplo, se vai produzir um guarda-roupa, já tem uma organização, uma organização, a disposição das máquinas exata que aquele guarda-roupa vai seguir. Então, o produto, as máquinas e os trabalhadores são colocados em disposição de modo que o produto vai andando e os trabalhadores vão realizando o trabalho. Por exemplo, pega uma peça de madeira, aí o primeiro trabalhador faz os primeiros cortes e manda para a segunda etapa. A segunda etapa faz os furos, manda para a terceira etapa. A terceira etapa coloca alguns, algumas peças, manda para a próxima etapa. A próxima etapa agora inclui uma outra peça de MDF. Parafusa uma peça na outra, assim vai seguindo, em sequência. Até que ao final temos um guarda-roupa pronto. Um bom exemplo de linha de produção são as fábricas de automóveis. São as primeiras empresas que adotaram linha de produção, foram esse tipo de fábrica. Dúvidas até aqui?
Se não tem dúvidas, vamos continuar. Nós também temos o arranjo celular. O Just-in-Time, ele utiliza muito o arranjo celular. Nesse arranjo celular, a montagem, o produto, ele é feito como se fosse um sistema celular. E ele utiliza o processo de puxar. A linha de produção, ela empurra. Por quê? Eu vou fazer as peças, vou fazer guarda-roupa. Eu vou fabricando as portas do guarda-roupa e mandando para o próximo processo. O próximo processo tem que dar conta de fazer a parte dele e mandar aquelas peças para frente. Já no arranjo celular, é diferente. Ao invés de eu cortar, por exemplo, a porta do guarda-roupa e empurrar para o próximo processo, eu só vou produzir quando o próximo processo necessitar. Ou seja, provavelmente um sistema desse quase sempre estará utilizando um Kanban. Nesse processo, por exemplo, eu posso estar produzindo numa empresa de móveis, guarda-roupas, cadeiras e mesas. Então, lá no início, quando vendeu o guarda-roupa, a requisição vai vir para um processo e ele vai pedindo as peças do processo anterior. Até que chegar no processo, por exemplo, no processo onde coloca, onde monta o guarda-roupa, aliás, coloca o acabamento na porta do guarda-roupa, ele vai solicitar, olha, eu preciso dessa peça de MDF. E então, eu vou produzir aquela peça para ele. Nesse tipo de sistema, cada célula precisa ter condições de entregar uma peça pronta. Então, por exemplo, a porta do guarda-roupa, nesse processo não é produzido só feito corte. Vai ter uma célula de produção que vai cortar, perfurar e, dependendo, colocar alguns acabamentos na porta. Então, eu faço isso, quando pede a porta para mim, eu faço isso e envio essa porta para o próximo processo. Então, o arranjo celular normalmente inclui todos os processos necessários para a produção da peça ou até mesmo a submontagem. Como eu falei, nesse caso, eu não vou só cortar uma MDF no tamanho correto da porta. Eu vou cortar ele, colocar os acabamentos nas laterais, fazer perfurações que forem necessárias, fazer encaixes que forem necessários. E aí eu entrego essa porta para o processo de montagem. O processo que vai fazer as gavetas da mesma forma. Estão me entendendo? Dúvidas até agora? Não. Diferente de linha de montagem, o processo de linha de montagem, por exemplo, o cara que corta a porta, ele vai só cortar a porta. Ele não vai colocar acabamento nem nada. Nesse caso, uma única célula ela pode produzir e colocar acabamentos em todas as portas do guarda-roupas, nas gavetas, em prateleiras. Ele pode fazer várias atividades. Nesse caso, os trabalhadores, eles são o que se fala de multifuncionais. Eles realizam vários tipos de atividade. Dúvidas até agora? Não. Então, na implantação desse tipo de layout, a gente tem um passo inicial, que é a implantação do arranjo celular. A gente tem que definir quais são essas células, o que vai ser feito dentro de cada célula, isso tudo com base na tecnologia de grupo. Após essa definição, é que a gente vai desenhar as células. Entender como é que as células vão entregar o produto um para o outro, e assim sequencialmente. E pode ser que as máquinas sejam puladas em determinados roteiros de produção. Ou seja, eu tenho uma peça que ela não precisa de nenhuma perfuração. Então, nesse caso, a célula ela pode pular uma etapa de produção de perfuração. Ou eu posso ter uma peça que ela só necessita de corte e acabamento. Por exemplo, um painel. Não tem outra etapa de montagem. Então, só faço corte e acabamento e, nesse caso, pulo as outras etapas. Já mando para a etapa final, de embalagem. Então,
nesse processo, eu tenho a redução do tempo de ajuste de máquinas, mudança de lotes, torna-se mais economicamente a produção em pequenos lotes. Então, vocês estão vendo que isso aqui tem muito a ver com o Kanban. Eu consigo produzir pequenos lotes de um produto e isso torna possível com que eu reduza a quantidade de estoque. Porque ao invés de ter que produzir aí 1.000 portas de guarda-roupa, eu posso reduzir esses lotes aí para 10 portas. E mesmo assim vai continuar economicamente viável a produção na empresa. Reduz estoques e aumenta a flexibilidade da produção. Porque se eu consigo produzir menos lotes, eu não preciso produzir uma grande quantidade de portas de guarda-roupa, por exemplo. Eu posso produzir uma quantidade menor e mudar já para um próximo produto que também esteja sendo necessário produzir. Dúvidas até agora? Não, professor, tudo certo. Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, esse era o nosso conteúdo que precisávamos repassar hoje. É uma aula bem light, bem tranquila. A Márcia ela está com a gente, ela está acompanhando as nossas aulas. Márcia, você quer comentar alguma coisa? A Kailane está perguntando se vai ter atividade prática nessa aula. Não, as atividades práticas eram só nas 3 primeiras aulas, que eram atividades de percurso. Então, nessa aula não vai ter atividade prática sobre esse conteúdo. Sexta-feira nós vamos estar juntos para tirar dúvidas, caso alguém tenha alguma dúvida das atividades teóricas, das atividades práticas que foram desenvolvidas, tá? Mas deste conteúdo não tem nenhuma atividade prática a ser desenvolvida, não. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, vocês estão dispensados. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, alguma colocação para fazer, podem falar. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde.